Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passar essa semana? Semana de jogos, né? Da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogos interessantes, né? Não vou mentir que teve jogos bem legais pra gente conversar, com bastante assunto, né? Pra trazer aqui pra esse vídeo, pra gente comentar aqui, né? Tivemos um 0 a 0, infelizmente, no último jogo dessa rodada, mas nada que atrapalhe, né? Essa excelente rodada, essa excelente quinta rodada do Campeonato Brasileiro. 15 pontos já rodaram, né? Aquilo que eu estou falando para vocês já faz um tempo. Gosto de comentar mais aprofundadamente, assim, questão de posição na tabela a partir da décima rodada, né? Que aí já vai ter corrido 30 pontos, já vai ter corrido praticamente quem quer ser campeão, metade dos pontos já ter ido pelo caminho, né? Mas a gente tem jogos bem legais, né? A gente teve, por exemplo, um Palmeiras e Grêmio, que é bem interessante pra gente conversar aqui nesse vídeo. Tivemos o Atlético Paranaense jogando bem, né? Fora de casa no Beira-Rio. Mas antes eu vou pedir para você curtir aqui, se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Eu sou o Gabriel Todaro e toda semana eu estou trazendo uma análise bem legal dos jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, enfim, onde tem time brasileiro e esse time estando na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente traz o jogo que ele jogar, né? Por exemplo, semana que vem vamos ter a rodada da Copa do Brasil, mas também vamos ter da Copa Verde. O Goiás vai disputar a final contra o Paysandu, então você vai ter essa análise aqui também na Rede Contodaro, né? E aí você vai poder saber também como que sua equipe a sua equipe tá jogando, como seu adversário está jogando, né? O que esperar do Goiás, né? Eu já falei que o Goiás eu espero, infelizmente, não briga por coisas muito boas do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, é isso, meus queridos. Vamos começar, vamos tocar o barco, porque tem 10 jogos, né? E eu quero ser o mais breve possível para não tomar o tempo de vocês. Não sei se vocês gostam de vídeos mais longos ou de vídeos mais curtos, mas enfim. Na quarta-feira tivemos o Santos e Bahia abrindo a rodada, né, do Campeonato Brasileiro, a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E o Santos venceu por 3 a 0, né? Gol de David Washington, o primeiro gol dele pelo profissional do Santos. Mendonça e Ângelo completaram fazendo os gols do Peixão. Cara, foi um jogo onde o Santos dominou mais, jogou melhor, encurralou mais o Bahia. O Bahia praticamente não teve chance de empatar ou virar esse confronto contra o Santos na Vila Belmiro. E o Santos mostra suas fichas, né? Não vai ser um time que vai tirar pontos fora de casa, mas pretende, e eu acho que vai ser sim, uma equipe muito consistente, muito difícil de perder pontos na Vila Belmiro. Ao Bahia, cara, é aquilo que eu falei já desde antes de começar o Campeonato Brasileiro. O Bahia, para mim, não briga por mais do que se manter na Série A do Campeonato Brasileiro esse ano. Acho que qualquer coisa a mais já vai ser muito a mais do que as projeções da equipe. Então acho que você começar com esse projeto de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, além de permanecer na Série A, você já tem a possibilidade de projetar um futuro bem interessante na competição, né? Então acho que o Bahia tem essa possibilidade, né, de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, tem que brigar por ela. Não acho que vai brigar por outras coisas ao longo do Brasileirão 2023. Também na quarta-feira, o Bragantino recebeu a equipe do América Mineiro e ficou no empate, né? O segundo empate seguido do Braga no Brasileirão. Já acho que são 3 jogos sem conseguir vencer. É um número bem preocupante para a equipe. Eu não esperava que o Bragantino iria brigar pela parte de baixo, nem o Bragantino nem o América. Acho que o América tem mais chances de sair desse incômodo de briga pelo Z4 do que o Bragantino, por conta dos jogos fora de casa, né? O Bragantino, infelizmente, não consegue jogar tão bem longe do Nabi Abichedi. E o América me surpreendeu com esse poder de reação. O América saiu na frente com o Aloysio de pênalti e acabou sofrendo a virada com 2 gols do Elinho para a equipe do Massa Bruta. E no fim do jogo, o Aloysio acabou empatando aí também de novo para o América. Mas foi um jogo morno, cara. Teve ali alguns momentos, as bolas que foram no gol entraram. O América teve chances muito boas de acabar fazendo seus gols, né? O Juninho acabou perdendo boas oportunidades. Mas foi um jogo bem morninho, bem aquém do que eu esperava. Eu achava que seria mais movimentado e que o Bragantino iria propor mais no seu campo de ataque, né? O Sacha muito discreto no jogo, o próprio Bruninho muito discreto. Acho que só o Elinho mesmo que salva desse jogo de quarta-feira do Bragantino. Também na quarta-feira, né? Na quarta-feira foi o dia que a gente teve mais jogos aí dessa quinta rodada. O Inter recebeu aqui do Atlético Paranaense, cara, foi impressionante como foi um baile do Furacão no Beira-Rio.
O Atlético Paranaense jogou muito bem, dominou o Inter, talvez da metade do primeiro tempo até o final do jogo. Não deu chances nenhuma para o Inter vencer ou empatar a partida na segunda etapa, né? Fez o primeiro gol até que um pouco tarde no segundo tempo com o Christian, um belíssimo gol, diga-se de passagem. E no fim do jogo, com a assistência do goleirão Bento, o William Bigode acabou fazendo o segundo gol, também um golaço de cobertura, né, encobrindo o goleirão Kehler. E, cara, é aquilo que eu falei já no último vídeo. Não acho que o Internacional e o Atlético Paranaense brigam pelo mesmo campeonato. O Furacão tem possibilidade até mesmo de se encaixar ali numa briga pelo título do Campeonato Brasileiro, por que não? É uma equipe que joga bem em casa e está conseguindo fazer bons jogos fora, né? Que ano passado foi a principal falha do time do Felipão, né? Até então comandado pelo Felipão e esse ano comandado pelo Paulo Turra. Então eu sinto que o Atlético Paranaense está encontrando esse equilíbrio legal de jogar muito bem na Arena da Baixada, que é o principal ponto forte desse elenco, desse time, no caso, e talvez conquistar alguns pontos fora. E contra o Inter, cara, foi um jogaço, assim, cara, foi um jogaço do Atlético Paranaense. O Inter novamente desaponta demais diante do seu torcedor. Não acho que foi um jogo bom, acho que o Inter não jogou bem. Mas, cara, é aquilo, o Atlético Paranaense hoje está algumas casas à frente do Internacional. Então, e não me assusto mais em ter a possibilidade do Atlético Paranaense estar na frente do Inter na colocação do Campeonato Brasileiro. Acho isso super normal e o Inter não pode cobrar. Talvez o Inter não poderia ter perdido em casa. Né? Um empate estava de ok, assim, sabe? De bom tamanho, mas não acho que o Inter teria chances de vencer o Furacão no Beira-Rio. Outros anos, outros tempos, outras temporadas talvez, mas essa atual, com o elenco que o Inter tem à sua disposição, o Mano Menezes está tirando leite de pedra desses jogadores, meus queridos, infelizmente. Ainda ninguém engrenou no Inter, né? Por mais que rode o elenco, nenhum jogador ali conseguiu engrenar ainda nessa temporada. Também no sábado, na quarta-feira, o Flamengo recebeu a equipe do Goiás, venceu por 2-0. Eu esperava um pouco mais o time do Flamengo, esperava sim uma goleada. Não como foi a do Palmeiras lá em Goiânia, mas eu esperava o Flamengo jogando um pouco mais solto. O Flamengo empurrando mais o Goiás, tendo mais qualidade na finalização e goleando, né? Fazendo um placar um pouco mais elástico. Foi um 2-0, tá de bom tamanho para retomar essa confiança do time do Flamengo. Claro que aquilo que eu falei quando o Flamengo venceu a equipe do Maringá, ou quando o Flamengo venceu outros jogos com equipes um pouco mais fracas ao longo do ano, não é parâmetro. O Goiás não vai tirar pontos do Flamengo nem no jogo da volta lá em Goiânia. O Goiás é um adversário muito mais fraco do que o Flamengo, muito mais fraco até do que os reservas do Flamengo. Então eu acho que, cara, vale a pena sim o torcedor do Flamengo manter o sinal de alerta ligado. É uma temporada inconstante, né, irregular desse time do Mengão, com muitas trocas de técnico, né? Saiu o Vitor Pereira, entrou o Sampaoli. Então, a equipe precisa engrenar, né? Precisa ter confiança, precisa engrenar. O Pedro fez o primeiro gol do jogo, o Everton Ribeiro fez 2-0 com um belíssimo gol de letra, né? No segundo tempo, bem no começo do segundo tempo. Mas fica essa sensação, cara, que o Flamengo precisa urgentemente engrenar na competição. Ter jogadores que entram na temporada, né? Coisa que ainda não aconteceu. Quem parece que engrenou foi o Atlético Mineiro, mas assim como o Flamengo não enfrentou uma equipe que vai bater de frente ao longo da temporada. Né? Foi visitar a equipe do Cuiabá, tudo bem que esse fator de ir visitar alguém para o Atlético Mineiro talvez seja um pouquinho perigoso nesse ano. O Atlético não vinha fazendo bons jogos fora de casa, mas venceu e venceu bem a equipe do Cuiabá, né? Gols do Johan, Hulk, Pavon e Paulinho. Foi um jogo mesmo que o Atlético sobrou, no primeiro tempo foi um pouco equilibrado, aí no segundo tempo com o segundo gol, ficando um pouco mais tranquilo, administrando mais o jogo, foi mais fácil controlar as ações e aí o Atlético foi utilizando um contra-ataque para fazer o seu terceiro e o seu quarto gol com Pavon e Paulinho, respectivamente. Foi um grande jogo de segundo tempo do Atlético Mineiro, foi o melhor segundo tempo, eu acho, do Galo nessa temporada. Também mais à noite, na quarta-feira, o Palmeiras recebeu a equipe do Grêmio, venceu por 4-1. 2 gols do Veiga, Mike e Luan fizeram os gols alviverdes e o Bitelo descontou. No momento, né, que ele fez o gol, ele acabou empatando o confronto, né, no primeiro tempo, nos acréscimos do primeiro tempo. Mas aí no segundo tempo o Palmeiras voltou a sobrar. Esse jogo aqui, eu até comentei com alguns amigos que esse gol do Grêmio, do Bitelo, foi um acaso.
foi uma coisa anormal na partida. A normalidade do jogo seria o Palmeiras ter goleado de 0. Né? Um 4-0, um 5-0, um 6-0 seria de bom tamanho pelo que as duas equipes apresentaram. Não é porque o Grêmio não conseguiu jogar. O Palmeiras não deixou o Grêmio jogar, não deixou o Grêmio ter controle do jogo, não deixou o Grêmio se impor na partida. O único momento que o Grêmio teve um pouquinho de equilíbrio, né, que ele conseguiu equilibrar um pouco as ações do jogo, foi no momento que ele fez o gol com o Bitelo. Mas a partir daí, cara, foi um banho que o Palmeiras deu de bola. Manteve o mesmo ritmo, manteve as mesmas jogadas, manteve o mesmo tic-tac ali, digamos, e acabou controlando as ações contra o Grêmio. Foi um excelente jogo do Rafael Veiga, foi um excelente jogo da linha de defesa do Palmeiras, com Luan, Mike e Piquerez aparecendo muito bem na frente. O Gomes um pouco mais discreto, mas o Palmeiras conseguiu mostrar suas armas contra os seus rivais. Em casa, no Allianz Parque, talvez seja um pouco difícil arrancar pontos do Palmeiras. Fechando a quarta-feira, o Fluminense venceu fora de casa a equipe do Cruzeiro. 2-0, gol de Ganso e Cano, um gol no primeiro tempo, outro gol no segundo tempo, e muitas polêmicas ao longo do segundo tempo. Teve a discussão entre o Bruno Rodrigues e o Henrique Dourado. Na minha opinião, acho que o melhor cobrador tem que bater nesse momento, no momento de tensão, de você voltar para o jogo, fazer o 2-1 e voltar para a partida. E acho que ali, naquele momento, o Henrique Dourado deveria ter batido aquela cobrança. Não é porque o Bruno Rodrigues é o cobrador principal que ele tem que bater sempre. Acho que você pode dar ali, se você não está bem, se você não está se sentindo legal, você pode dar a possibilidade para o outro jogador fazer a cobrança, efetuar a cobrança. Mas, cara, acho que nem se ele fizesse o gol ali, o Cruzeiro conseguiria apresentar algum risco ao Fluminense de empatar. Óbvio que estava com a menos, e isso facilita um pouco. Mas o Flu jogou muito bem, dominou e mereceu vencer, mereceu essa vitória. Se você pega o segundo gol do Cano, que foi bem no comecinho do segundo tempo, cara, que jogada bem trabalhada, que envolvimento que teve ali cada jogador do Fluminense. A zaga do Cruzeiro ficou parecendo cone de treinamento. Não participaram, quer dizer, participaram como coadjuvantes, mas não participaram ali efetivamente para cortar aquela bola, e o Cano acabou aproveitando e fazendo 2-0. Boa vitória do Fluminense fora de casa. Vai ser difícil vencer do Cruzeiro no Mineirão ou na Independência, não sei. E o Fluminense consegue esses 3 pontinhos aí já em Minas Gerais. Na quinta-feira tivemos 3 jogos, e 3 jogos um pouco bem distintos uns dos outros. No começo da noite tivemos o Curitiba empatando com o Vasco em casa em 1-1. O Curitiba saiu na frente com o Zé Roberto nos acréscimos do primeiro tempo, e o Eric Marcos empatou para o Vascão no finzinho da segunda etapa. Foi um jogo morno, com muitas oportunidades estou me contradizendo, parece, mas no miolo, na grande parte do jogo, uns 60 minutos de todo o jogo, foi de muito futebol morno, sabe? Aquele futebol ali do meio de campo, muita falta, muito desarme, a bola não saía, passe errado. E quando teve algumas oportunidades, essas oportunidades, em sua maioria, foram do Coritiba, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Vasco teve algum momento de equilíbrio na segunda etapa, mas mesmo assim ofereceu muitos riscos ao Coxa Branca, que só não virou, cara, porque eu acho que não era o dia, sabe? Aquele dia que era para terminar empatado mesmo, e foi o que aconteceu, 1-1 no placar. Empate melhor pro Vasco, porque eu acho que jogar no Couto Pereira e para que o Vasco se propõe nessa temporada, que é brigar contra a zona de rebaixamento e pelo meio de tabela, eu acho que sim, um pontinho aí é super válido de se ter e de se celebrar esse pontinho no Couto Pereira. Também na quinta-feira tivemos a vitória, esse chocolate do Botafogo em cima do Corinthians por 3-0, e foi um chocolate mesmo, um chocolate de bola. O Corinthians começou um pouco melhor, tendo a oportunidade com o Roger Guedes bem no comecinho do jogo, mas aí o Botafogo foi se soltando mais, foi se encontrando mais na partida e colocando suas asinhas para fora. Fez o 3-0, merecia ter feito mais. Foi um baile de bola mesmo em cima do Corinthians, que falta muita coisa, cara. O Corinthians hoje falta muita coisa para se tornar um time competitivo nesse Campeonato Brasileiro. Talvez isso tudo se resolva com o Renato Augusto, mas talvez não. E aí eu acho que o Corinthians precisa encontrar algumas peças, talvez no mercado ou talvez no próprio elenco, essa reestruturação dentro do seu próprio elenco, para se tornar um time competitivo ao longo do ano.
Fechando os jogos da quinta rodada, tivemos o empate em 0x0 do Fortaleza e do São Paulo. Poupa tempo, não temos tempo aqui com isso, só queria fazer um adendo nesse jogo, que é arbitragem horrorosa. E foi um 0x0 movimentado, tá? Isso que eu vou falar. Foi movimentado, teve muitas chances, principalmente no segundo tempo, quando ficou igualado ali nas expulsões. O Fortaleza voltou, né, a incomodar bastante a equipe do São Paulo, que não se encontrou nem um pouco defensivamente no finzinho do segundo tempo. E só não levou gol, cara, por conta de uma excelente partida do Rafael, né, goleirão mais uma vez salvo a equipe do São Paulo. E pela péssima partida do árbitro também, que acabou nem vendo uma defesaça do Rafael, que foi para escanteio. O árbitro não viu, mas enfim. Ficou esse 0x0 xoxo, né, ficou 0x0 chato na rodada, mas foi um bom jogo, um jogo movimentado. É isso, meus queridos. Esse foi o vídeo de hoje. Esse final de semana temos rodada. A rodada acaba no domingo, então segunda-feira normalmente eu vou trazer meu vídeo aqui de análise. E não vamos ter jogo na terça, vamos ter jogo só na quarta e na quinta da Copa do Brasil. Jogaços, jogos muito interessantes. Espero vocês lá para assistir e acompanhar as análises na Rede Controlada na sexta-feira. Fechou? Um abração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.